anteriormente. Como treinador é exigir o máximo de todos, mas também motivar. Meia hora à conversa, temporada 1. É diferente o trabalho também psicológico, o trabalho também de liderança com a equipa. Agora é tempo de novos desafios. Sejam bem-vindos ao Meia Hora à Conversa, temporada 2. Para que possa continuar a trazer-te este conteúdo incrível, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos a falar com o meu convidado de hoje, João Luís Afonso. João, desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E para quem não o conhece, eu diria que na sua área tem um currículo invejável. Mas nós já lá vamos falar um bocado disso. Antes disso, eu gostava que o João se identificasse enquanto pessoa e enquanto profissional. Olá a todos, muito obrigado pelo seu convite. É com imenso gosto e prazer que estou aqui nesta tertúlia a partilhar consigo e com todos aqueles que irão visionar este momento, tudo aquilo que é a minha visão, os meus conceitos, a minha filosofia, se calhar falar um pouco de mim também, não sei, isso já depende da direção que esta tertúlia, esta conversa possa vir a ter. Enfim, eu sou uma pessoa que desde que me lembro, como muitas, se interessou pelo futebol, com muita curiosidade, segui atentamente tudo o que me ia chegando. A velocidade da comunicação nessa altura era muito diferente da de hoje em dia, não era fácil e eu devorava tudo que era informação, que era sobretudo através da imprensa escrita, ouvia os relatos e via todos os jogos que pontualmente eram transmitidos. E pronto, tive sempre este enorme gosto em estar associado ao desporto. Depois tirei um curso também ligado ao desporto, licenciei-me em Educação Física e, ao mesmo tempo, fui jogando futebol a um nível quase que amador, mas com responsabilidade, e fui estudando, fui fazendo cursos de treinador, fui participando em tudo aquilo que eu considerava ser pertinente para melhorar o meu conhecimento. Naturalmente comecei pelo treino, depois associado ao futebol, até que o scouting o scouting, isso provavelmente poderíamos falar, o conceito de scouting pode ter várias interpretações. Para mim é algo que pode estar relacionado com a análise de jogadores, e pode estar também, e tem que estar relacionado com a análise do jogo. E não há nenhum bom scout que queira detectar, queira identificar, queira analisar, queira projetar, queira contextualizar um jogador. É impossível fazer isso se não perceber o jogo, se não perceber o jogar, e portanto eu sempre tive essa vontade de começar a desenvolver um conceito ligado ao scouting em toda a sua abrangência. Até hoje procuro encontrar o melhor caminho, as melhores soluções nessa área e no início deste milénio comecei a ter mais vontade
virar a página e não estar tanto ligado ao treino, e comecei a investigar, a estudar, a tentar ter um espírito mais criativo para encontrar soluções que fossem pragmáticas e que me ajudassem a obter os resultados que eu pretendia. No entretanto, surgiu, eu estava associado a um clube que nessa altura estava na segunda divisão, na divisão B, penso que era assim que se chamava, e recebi um convite para tentar pensar esse conceito no Futebol Clube do Porto. E claro, não pensei duas vezes, dava aulas, tinha a minha atividade paralela ligada ao treino, tinha uma terceira atividade que era estudar de uma forma sistemática já tudo relacionado com esta visão associada ao scouting, e não pensei duas vezes, deixei tudo e fui para o Futebol Clube do Porto, que foi provavelmente a melhor decisão que tomei até hoje, e foi lá que tive a oportunidade de crescer, de aplicar tudo aquilo que era a minha visão, de aprender, de lidar com excelentes profissionais, pessoas que contribuíram imensamente para o meu desenvolvimento, e eu diria que eu fui para o Porto numa altura que se implementou uma mudança de ciclo, não sei se recorda, apareceu a Visão 611 e com ela uma nova forma de gerir o futebol do Futebol Clube do Porto. Então, mas portanto, deixe-me só pegar por aí e voltar um pouco atrás. Nós já lá vamos ao Porto, até porque foram mais de 10 anos, portanto nós já lá vamos. Explique-me aqui uma coisa pela sua ideia do scouting, que é uma visão que eu acho particularmente interessante, a ideia do conhecimento profundo do jogador, de o descobrir, do potencializar para um determinado clube, em comparação com aquilo que é a formação de um jogador deste pequeno. Então aí tem muitos pontos similares nesse aspecto que falou. E ainda que eu perceba que são quase dois departamentos concorrentes, não é? Por um lado, descobrir os melhores talentos que não estão no clube, por outro lado, formar os possíveis melhores jogadores dentro do clube, afinal, eles têm ali pontos similares, ou não concorda comigo? Naquilo que é a minha visão, o processo de scouting não é fácil. Não. É uma pergunta pertinente, interessante, e eu vou dar-lhe o meu ponto de vista. Não passa disso. O departamento de scouting é um prestador de serviços e presta serviços a quem? Presta serviços às equipas. E dentro de um clube nós temos diversas equipas que têm as suas particularidades, são categorias diferentes, isto numa visão transversal, são categorias diferentes, são idades diferentes, têm objetivos diferentes. À medida que vamos entrando nas idades mais avançadas, a responsabilidade aumenta, porque geralmente tem custos associados que não têm comparação com os mais jovens. No entanto, a responsabilidade é a mesma. A responsabilidade de conhecer os mercados. Eu, quando falo em mercados, refiro-me a um mercado local, a um mercado regional, a um mercado com uma abrangência nacional, ou a um mercado
com uma abrangência internacional. É por isso que um bom departamento de scouting tem uma geoestratégia ajustada àquilo que são os seus objetivos, àquilo que é a sua dimensão e a sua capacidade de estar efetivamente em determinados mercados. Se eu estou a trabalhar num clube que tem uma capacidade apenas regional, não me interessa de todo estar a despender meios e recursos num âmbito mais nacional. Se eu defino que apenas tenho capacidade para ser agressivo e efetivo numa área de 50 km, não me interessa estar a ver jogadores para além dessa área. O que eu quero dizer com isto é que a responsabilidade, e para não nos perdermos muito, a responsabilidade é a mesma. Porquê? Porque o que é que um departamento, qual é o trabalho final, o produto final de um departamento do processo de scouting? É emitir um parecer que ajude, que fundamente uma decisão. O parecer é um parecer técnico. A decisão já pode ser, digamos, política. Quem contrata jogadores para os clubes não é o departamento de scouting, é o clube, na pessoa do seu presidente, ou na pessoa do diretor desportivo, ou na pessoa da administração. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é fundamentar um parecer que ajude o decisor a decidir. Ou seja, esse parecer, no final, deve projetar, digamos, o percurso a curto, médio e provavelmente longo prazo, depende da idade, desse jogador, deve ousar projetar, e perante todos esses dados, o decisor vai, então, decidir. Contrate-se o jogador ou não se contrata. Portanto, depois aqui há vários fatores que o scouting não tem que... A direção desportiva tem que incluir nesta equação outros fatores que podem levar a uma não decisão. E é por isso que um departamento de scouting nem sempre vê aquilo que é a sua ideia ser, digamos, acompanhada, porque outros fatores podem impedir, não haver capacidade financeira, o jogador não querer vir, o treinador não estar de acordo, enfim, e portanto, por outros interesses, por outras há várias hierarquias pensativas dentro deste processo que podem ter outra visão. Portanto, e voltando atrás, a responsabilidade de estarmos a trabalhar um jogador com 12 anos ou 15 anos ou um jogador com 25, a responsabilidade de estarmos a emitir um parecer para esse jogador que pode vir a custo zero ou para um jogador que pode custar 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 15 milhões, é precisamente a mesma. Claro. E um departamento de scouting tem que ter essa consciência. Porquê? Porque estamos a jogar com uma decisão que vai influenciar a vida de muita gente. Vai primeiro influenciar a vida desse jogador, vai influenciar a vida dessa família, vai se calhar obrigá-lo a começar um novo percurso num outro contexto social quase. Vai, se calhar, proporcionar-lhe uma melhor condição de vida, outros recursos, etc, etc, etc. E, portanto, todas estas decisões têm que ser muito bem pensadas. E um bom departamento de scouting, se tiver tempo, consegue ter uma abordagem, digamos, multidisciplinar, porque vai promover a participação de outras áreas do conhecimento que podem ter podem ajudar com a sua visão mais técnica a que o parecer final seja o mais fidedigno possível.
Para quê? Para tentar mitigar o erro. O risco é sempre enorme. É claro que quanto maior for a visibilidade, se estamos a falar da equipa A, a visibilidade é muito maior e, portanto, o custo também é maior. E aquilo que nós todos pretendemos, qualquer processo de scouting pretende, é que os jogadores que ingressam no clube proporcionem um bom retorno desportivo e depois um bom retorno financeiro. No fundo, é isto. Portanto, já não sei se estamos aqui a fugir muito. Não. Lá está, isto aqui é a tal partilha que nós falávamos em off, e eu acho que eu tenho alguma formação na área, fiz alguns cursos de scouting, e uma das coisas que eu acho que é muito fundamental e que cada vez os departamentos de scouting dão mais importância, é que já não é só os dados estatísticos que contam, também há todo esse envolvimento daquilo que o jogador traz por trás e também do seu envolvimento psicológico. Por isso é que nós às vezes vemos grandes jogadores que prometiam muito a não resultarem, e vemos outros grandes jogadores que prometiam muito e não é? Quer dizer, eu diria que, olhando para um caso máximo, o Cristiano Ronaldo só é o Cristiano Ronaldo porque o mental dele é muito forte, é muito focado naquilo que faz desde pequeno. E eu acho que, se não fosse isso, ele, por exemplo, podia ter tido a oportunidade de ir para o Manchester United, não é? Há uns anos, mas não tinha tido a influência que teve. Ou quem diz o Cristiano Ronaldo, fala do Cristiano Ronaldo, que é talvez o exemplo mais conhecido disto, mas quem diz o Cristiano Ronaldo diz outro jogador qualquer, não é? E o foco está em fazer crescer e ter os dados estatísticos, e obviamente que a pessoa precisa de ter muito talento para se ingrar, mas depois há todo ali um conjunto por trás que acaba por influenciar também o jogador. Claro. Isto eu penso que quanto mais aprofundamos este tema, mais complexo ele se torna. A nossa função é tentar simplificar ao máximo, mas com um processo que nos ajuda a ter respostas. E é claro que a parte mental, a parte cognitiva, o saber processar rapidamente toda a informação, o executar, se calhar, a velocidade que o jogo exige, a capacidade volitiva, hoje em dia estão se calhar a ser cada vez mais importantes e originar mais estudos, porque tem uma influência decisiva. O jogador pode ter recursos técnicos de excelência, mas se não consegue compreender o que se está a passar naquele momento, naquela ação, naquele espaço do terreno, e se a sua interpretação não for ajustada para aquela ação, não interessa. Se a decisão dele não tem o critério que o jogo está a pedir, ele pode definir muito bem, mas se decide a maior parte das vezes mal, não interessa ele ter estes recursos, esta gama de recursos técnicos, não é? Exatamente. Se ele não percebe o jogo, ou se tem dificuldades em perceber o jogo, ainda há uns tempos ouvi algo que me marcou, foi mais ou menos um dos grandes dons que um jogador deve ter é a capacidade de aprender. E se até falam muito em talento, essa pessoa até disse, um dos maiores talentos que uma pessoa tem é a capacidade de aprender. Portanto, eu não gosto tanto de usar a palavra talento, prefiro o dom, e se não tiver, porque também depende muito há gerações, ou houve gerações que era mais fácil, estavam mais abertos,
e hoje em dia penso que, fruto de variadíssimos fatores, estas gerações estão mais fechadas e como têm acesso a tanta informação, depois provavelmente não estão tão predispostas para aceitarem alguns reparos, portanto, a forma deles gerirem a informação é diferente. No entanto, tem razão, eu penso que hoje em dia quem quiser atingir um patamar de destaque, de grande rendimento ou de alto rendimento, terá que ter atenção a esses pequenos pormenores que somados dão um por maior, não é? Claro. E a capacidade de estar focado, a capacidade de naqueles X minutos de treino estar altamente aberto para absorver toda a informação, para interpretar o que se está a passar, um espírito crítico para poder questionar, para poder depois debater e entender aquilo que deve fazer para poder ser o melhor jogador. A forma como se alimenta, a forma como repousa, recupera, a forma como trabalha para prevenir lesões, portanto, tudo isto fazem de um potencial bom jogador, um jogador de excelência. Se calhar um jogador de excelência, não é? E diferenciado e que ajuda a equipa a ganhar mais vezes e que é cobiçado por todos os clubes. Portanto, mas isto há em diferentes escalas, porque há esses jogadores de excelência a um nível local, a um nível regional. Claro. E, portanto, quando falamos, não podemos ser elitistas e só pensar em jogadores para o Manchester City, para o Real Madrid, porque se calhar num nível regional também há jogadores que fazem a diferença e têm nível para jogar ali, mas ali fazem a diferença. E, portanto, também tem que ter essa capacidade e essa vontade de querer evoluir, porque quando os jogadores chegam a um patamar que já não têm margem de tolerância e flexibilidade para treinar, para ouvir o treinador, para lidar com a pressão dos jogos, para lidar com a frustração e com as vitórias e com todo esse desgaste emocional, penso que está na hora de irem jogar com os amigos pádel ou futebol para a praia. Percebo. Bem, entretanto, isto foi uma aula espetacular, mas nós agora temos que aqui acelerar um bocadinho, porque eu gostava de falar do seu percurso, que eu acho que o seu percurso é muito interessante. Aquilo como estava a dizer, o João vai para um Futebol Clube do Porto e é importante olhar para a data. O João vai para o Futebol Clube do Porto em 2006, ainda estava muito presente que o Porto tinha ganho a Liga dos Campeões, não é? E a Liga Europa, estamos a falar de um clube que estava muito em foco, não só a nível nacional, numa altura de desenvolvimento de comunicação e disposição mediática, e eu tenho a certeza que o João nesta área teve muitas alegrias e muitos fracassos, e aí talvez num clube tão mediático e com tanto enfoque no Futebol Clube do Porto, eu pergunto-lhe o que é necessário para descobrir aquele talento exato. Eu sei que isto é uma pergunta se calhar muito abrangente, mas está a perceber isso é uma resposta fácil. Não há uma fórmula para descobrir esse jogador talentoso ou esse talento. Mas deixe-me antes voltar um bocadinho atrás para dizer que o Porto, pelo menos até a altura em que eu lá estive, sabia muito bem o que queria, para onde queria ir e o que precisava de fazer. Havia uma hierarquia estabelecida, havia espaço para a reflexão, o debate positivo, havia uma grande cultura de clube, um grande espírito de clube,
E quando se decidia que o rumo era naquela direção, todos iam. E, portanto, o Porto tinha uma cara, e tem, que é do Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, tudo o resto não precisa nem deve. E sobretudo, há um grande espírito de missão, e é assim que eu vejo as coisas, em que todos os serviços trabalham em prol e dão o seu máximo e procuram encontrar as melhores soluções para que as equipas, de uma forma transversal, mas principalmente a primeira equipa, a equipa A, ganhe todos os jogos. É isto, é muito simples. E para isso, cada um tem que ter a capacidade de ter um alto nível de produtividade. Porque quem não consegue ter esse alto nível de produtividade não acompanha, digamos, aquela carruagem. Exato. E para isso há que ter uma capacidade de criar soluções, um grande espírito criativo para criar soluções que vão ao encontro das necessidades do clube. E portanto, em relação a isso, não há exposição, nem pode haver, desses serviços. E eu penso que o grande segredo é esse. As pessoas, pelo menos, eu nunca tive necessidade de me expor, porque não há essa necessidade. Eu não quero ter reconhecimento social. Portanto, sobretudo, quem quer ser scout é para trabalhar em backstage. É para trabalhar, não é em front office, é em back office. E nunca dá a cara. Portanto, nunca, até essa altura, o mérito é do Futebol Clube do Porto. O mérito é das equipas que conseguem essas vitórias. E, portanto, essas vitórias são as nossas vitórias. Mas aqui entramos num outro pequeno detalhe, que é o que é ganhar. E para nós, ganhar é essencialmente vencer os jogos. Mas depois há pequenas vitórias diárias que são fundamentais para que no final as equipas tenham melhores jogadores naquilo que é o scouting, mais bem preparados, aquilo que é o processo de treino e de formação, mais que possam ter uma prestação de alto nível entre o Departamento de Saúde, entre todos os outros serviços que proporcionam as melhores condições para aqueles que depois têm que ir para o palco representar o clube, não é? Portanto, isso no Porto é muito fácil. Agora, o que o Porto, como eu já lhe disse, foi um grande laboratório em que tivemos espaço para propor soluções, para algumas vezes recuar e seguir outro caminho, para ajustar, mas que, na minha humilde opinião, obtiveram excelentes resultados, porque foram ao encontro daquilo que era a ideia base, o grande pilar, sobretudo na construção de plantéis, e que no final os resultados também falam por si. Trabalhar no Porto é muito fácil, porque todos estão focados e estão identificados com aquilo que é a sua função, o seu espaço e a sua missão. Não sei se... Mas mesmo assim, eu acho que é preciso, ok, obviamente, eu compreendo aquilo que me diz, num clube altamente profissionalizado e que rumam todos para o mesmo lado, obviamente que aí o ambiente torna mais fácil, mas quando se está num departamento e se descobre um jogador que era totalmente desconhecido como o Hulk, que veio na altura em que trabalhava, e eu acho que é fantástico. Quer dizer, ninguém imaginava que o Hulk fosse dar o rendimento desportivo, não é? Que deu. Claro. Não foi só o Hulk. Sim, eu digo o Hulk porque é talvez o caso...
o método, isto tem que ter um fio condutor, tem que haver uma transversalidade ideológica, todos temos que estar alinhados. Nós tínhamos na pessoa do António Henrique o farol, aquele que ligava as peças todas, e depois ele fazia a ligação com o Sr. Presidente. E era uma dinâmica que nos obrigava, como eu já referi, a, dentro das limitações que havia na altura, porque agora há outras ferramentas que nos possibilitam ter um melhor conhecimento dos mercados em função dessa tal geoestratégia, mas o processo que nós estabelecemos e, sobretudo, o processo de identificação dos jogadores e de validação por diferentes patamares, através desse processo obtivemos resultados que foram positivos. O conhecer o Hulk, e não só o Hulk, dentro deste, porque há aqui tanta coisa que se pode dizer sobre isto que não é fácil em 30 minutos, não é? Mas eu queria ser o mais pragmático a explicar um pouco. O Hulk é fruto de um processo de reação, porque chegou uma informação e nós reagimos em função reagimos e desenvolvemos um conjunto de procedimentos que terminou com a contratação do jogador. No entanto, o scouting deve viver mais da proatividade e de estar um passo à frente do mercado. E o que quero dizer com isto? Quero dizer que nós devemos, quando a informação nos chega, já teoricamente devemos conhecer esse mercado. E para isso temos que montar uma grande rede de informadores, temos que ter uma grande agressividade dentro daquelas zonas que nós consideramos como prioritárias, e essa agressividade, no bom sentido, em conhecer os clubes prioritários, em conhecer equipas que produzem teoricamente ou culturalmente ou historicamente jogadores que têm o perfil, que se enquadram naquilo que é o perfil de jogadores para, neste caso, para o Futebol Clube do Porto, e, portanto, a nossa missão é detectar esses jogadores, segui-los e depois propor, quando essa necessidade existir, um conjunto de soluções que tornem a nossa equipa mais competitiva e mais vencedora. É, no fundo, isso. Portanto, não foi só o Hulk. Eu recordo-me, assim, muito rapidamente, que desde o Falcão, ao Jackson Martínez, ao Alexandro, ao Danilo, ao Otamendi, ao Rames Rodrigues, ao Guarín, tantos jogadores que, digamos, não vieram para o Porto por geração espontânea. Não, foi um processo devidamente pensado em função daquilo que era a projeção da equipa a curto prazo. E isso, eu digo que não há bom scouting se não houver boa direção desportiva. E isto só foi possível porque a direção desportiva foi de excelência. E, portanto, culminou com a vinda desses jogadores que tanto contribuíram para os êxitos do clube. Mas o Porto, atenção, o Porto continua a fazer um excelente trabalho e continua a ganhar, e é isso que interessa. E, portanto, certo. Não estou aqui a tentar
dizer que de antes era melhor. Não. De antes havia uma forma de trabalhar que eu agora não sei como é que é. Portanto, já há muitos anos que não estou lá e não tenho acompanhado os jogos. Sempre que é um jogo do Porto eu vejo, mas não sei mais do que isso. E 10 anos depois, entendo que é hora de seguir para uma nova aventura no estrangeiro, não é? Uma nova cidade, um novo país, e vai para a Turquia acompanhando o José Moraes. O que é que o fez mudar de ambiente? Olha, foi uma mudança de ciclo, foi eu sair da minha zona de conforto, foi o Porto ter compreendido que essa mudança de ciclo era boa, se calhar também para o clube, dar a possibilidade de outras pessoas de implementarem outras dinâmicas, e para mim foi uma história também curiosa, porque eu falei com o Sr. Presidente, que foi cordialmente, foi muito cordial, como sempre, extremamente simpático, e nesse mesmo dia acordámos a minha saída do Futebol Clube do Porto. E acontece que a pessoa que me convidou para ir para a Turquia, o Zé Moraes, passado uns dias foi dispensado do Antalya Sport, foi o clube que eu... No entanto, eles gostaram do projeto que eu lhes apresentei, gostaram da minha visão e pronto, assinei um contrato de 3 anos que era, no fundo, com objetivos anuais. No primeiro ano fazer determinados, digamos, atingir determinados objetivos, e nos anos seguintes tentar melhorar, aperfeiçoar, desenvolver, crescer o departamento de scouting. Mas também não fiquei lá muito, porque não sei se continuo. Sim, eu ia perguntar isso, e deixe-me acrescentar já do percurso para o Paris Saint-Germain, sendo um colosso europeu, se é uma diferença muito grande entre ser scout no Antalya Sport, eu acho que disse bem, ou do Paris Saint-Germain. Sim, desde o Porto até hoje, para além de ser scout com imenso orgulho e honra, a minha principal missão era coordenar os departamentos de scouting. É claro que isto obriga-me também a fazer um trabalho de scout num determinado momento, com uma determinada delegação de competências e de responsabilidades. No entanto, a diferença, conhecemos, a diferença do Porto para o Antalya Sport foi abismal, porque enquanto no Porto havia uma máquina bem afinada, agressiva, com profissionais, scouts de altíssimo nível, eu cheguei ao Antalya Sport e não havia nada, e portanto era esse um dos grandes objetivos, porque a visão do presidente também era que o departamento de scouting era decisivo para ajudar o clube, para ajudar, no fundo, quase à sustentabilidade do clube, ou para contribuir para isso, e portanto apostou e deixou-me gradualmente, e ajudou-me a desenvolver o departamento. Depois chego ao Paris Saint-Germain, e apesar de ser um clube muito grande, tinha uma organização completamente diferente, e se calhar foi por isso que eu fui para lá, para tentar alterar um bocadinho a visão que os franceses, neste caso, têm sobre o scouting. Eles apostam muito num trabalho individual. O scout é quase um lobo solitário que faz o seu trabalho e depois não está inserido
digamos, num processo No de contexto do clube, clube. em objetivos de equipas, não é validado por ninguém. E pronto, foram 2 anos de muito Uma experiência difíceis, diferentes, com gente se calhar não tão competente como a malta do Futebol Clube do Porto, mas pronto, também foi uma excelente experiência e eu adorei, e foi mais um momento em que vivenciei uma cultura, um país, formas de trabalhar, e contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, e foi mais um momento de grande aprendizagem. E Também depois, aprendi depois muito. sai para um contexto completamente diferente, não é? Para o Al Nassr, que agora é um clube muito em voga para os Sim, portugueses, porque é onde joga o Cristiano Ronaldo, e segue sim, para sim. acompanhar o Rui Vitória. E eu aqui É, pergunto-lhe, não só ao nível da sua profissão, mas também em termos culturais, é completamente diferente de toda a experiência que tinha tido. E isso acaba por influenciar sim, na sua sim, profissão. completamente diferente. Não, como eu já lhe disse, cada dia é mais um dia em que eu tenho que absorver ao máximo, tenho que fazer quase uma autorregulação contínua para perceber o que é relevante para eu crescer, para o processo crescer, para eu ser melhor profissional, e o que não tem o mínimo interesse para tal objetivo. Portanto, depois fui para uma cultura que tem poucas semelhanças à nossa, apesar de ter, no fundo, algumas parecenças. São pessoas que ainda têm uma visão, como é que eu ia dizer isto? Também não é fácil. Eles têm uma visão como se provavelmente nós tínhamos nos anos 80. Mais E com conservadores. isto, não, estão nesse patamar, portanto, a forma de gerir os clubes, a individualização de tarefas, a gestão quase autocrática da direção, e, portanto, como talvez não precisam, porque têm outros recursos que nós não temos, não desenvolveram este tipo de serviços. E no fundo, estamos todos certos. Eles estão certos com a visão que defendem. A Arábia Saudita, paulatinamente, vai conseguindo obter alguns resultados, tem o seu rumo e, portanto, Ou seja, eu respeito resulta muito. para aquele contexto. O que é que se pretende no final? É obter resultados. Exatamente. O Al Hilal vai jogar a final com o princípio com o Real Madrid, não é? Vai ser hoje uma meia final, ou com o Ali do Egito. Portanto, eles tiveram um desempenho muito, muito bom no Campeonato do Mundo, mostraram-se ao mundo, têm jogadores com muita, muita, muita qualidade, têm uma grande densidade de jogadores, é um país com milhões de pessoas, portanto, tem uma oferta e tem um meio de recrutamento grande. Agora não têm se calhar, uma visão mais holística, em que deem especial importância a pequenos detalhes que hoje em dia são no meu ponto de vista, decisivos. Mas, culturalmente, eu sou o ponto de vista
da sua cultura, eu compreendo que não lhes interessa muito mudar as coisas. Portanto, vamos ver que patamar é que eles vão atingir, vamos ver o impacto agora de terem lá o Cristiano Ronaldo. Riad é uma cidade magnífica, a Arábia Saudita é um país magnífico, é uma visão se calhar um bocadinho distorcida, e eu compreendo isso, se nós olharmos da Europa para aqui, nem tudo o que se diz é verdade, e pronto, vamos, como ele disse, eles estão a seguir o seu caminho, foram 2 anos também muito bons, e que terminaram, foi um projeto que terminou. Entra ali na parte da pandemia, não é? E em 2021 é todo um novo contexto e cria uma empresa, a Same Sports. Eu sei que a empresa está ligada ao scouting, mas eu não vou adiantar, eu vou deixar para o João explicar como é que surgiu a ideia. Não é um pouco isso, sabe que durante todo este meu percurso, eu sempre tentei ajudar treinadores, presidentes, clubes, e fiz isso de uma forma, digamos, muito reativa, sem quase como uma brincadeira. E durante esse período, e no momento de transição em que eu saí do Al Nassr, e porque o meu filho mais velho estava a entrar no mercado de trabalho, ele tinha acabado o seu percurso académico, resolvemos, se calhar, operacionalizar um outro conceito, que era prestar assessoria, sobretudo no âmbito do scouting, a um universo que existe, e que de quando em vez solicitava os nossos parceiros. E, portanto, criámos isto porque, no fundo, tentámos perceber o mercado, e o mercado foi sensível à nossa proposta, e encetámos então uma outra caminhada que, independente do meu percurso profissional, eu, no fundo, sou um advisor da empresa que está a ser gerido pelo meu filho. É um projeto que não tem rostos nem nomes, trabalha muito em backstage e pretende, de uma forma muito tranquila e muito recatada, fornecer um conjunto de informações ao mais diverso tipo de pessoas, desde treinadores, presidentes, diretores desportivos, agentes. Portanto, tentamos ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades, e pronto, é uma microempresa, é um microprojeto que ainda é um bebé, está a dar os seus primeiros passos. Nós também estamos a aprender e a tentar todos os dias prestarmos um serviço de cada dia de maior qualidade, mas sobretudo que procure auxiliar os clientes, os clubes, os diretores desportivos a tomar boas decisões. E, portanto, temos um leque variado de serviços, e que, no fundo, é quase uma ementa, que depois esses clientes escolhem aquilo que necessitam, e nós, com uma equipa também multidisciplinar, tenta fazer com que os clientes fiquem satisfeitos. Portanto, é um projeto muito simples, mas muito profissional,
e tem que ser assim, porque caso contrário também nós não queremos ser não queremos ser um agente que venda garrafas de fumo. Para isso há aí muita gente a fazer isso e, portanto, é importante nós diferenciarmos o nosso serviço e o basearmos num processo efetivo e credível. Eu acho que é um projeto muito, muito interessante, sem dúvida, e é uma inovação dentro daquilo que se vai também explorando e que vai sendo a capacidade maior e o maior profissionalismo nesta área da observação. João, nós realmente já estamos aqui em larga escala ao tempo, mas eu há aqui muitas perguntas que vou ter que saltar, mas há uma que eu gostava de fazer consigo, uma brincadeira, assim, em termos práticos, se me permitir. É um jogo. Aquilo que eu gostava que o João me dissesse era, se eu fosse treinador e me virasse para si e dissesse, João, eu preciso, neste momento, de um jogador, eu apontei aqui, preciso de um jogador de um ponta de lança, de 1,80 m, que seja um jogador de área, mas também seja veloz, que seja intenso na recuperação de bola e que não seja muito propenso a lesões. Perante estes dados, como é que o João os iria trabalhar e qual era o modelo de jogador que me iria apresentar? Eu sei que não é uma pergunta assim tão pequena quanto isso, mas eu pedia-lhe uma brincadeira. Sabe que, não, isso é engraçado. Provavelmente esse jogador não existe. No entanto, aquilo que eu ia fazer é ir ao meu supermercado, e portanto, a forma como nós conseguimos organizar a informação é depois decisivo na velocidade com que conseguimos responder àquilo que é solicitado. Porque repare, nós imaginemos que temos vários perfis de pontas de lança. Temos aquele mais posicional, que é referência na área, temos aquele que tem mais mobilidade, que é um jogador que ataca ao espaço curto, mostra-se ao jogo, explora a profundidade. Temos vários tipos de pontas de lança e, portanto, temos que os saber organizar na nossa estante. Isto é um bocadinho, eu dou sempre o exemplo de uma biblioteca ou de um supermercado, em que a forma como organizamos a secção do leite, não é? O leite magro não está misturado com o leite gordo, nem com o leite com soja, nem com o leite com chocolate. Está o leite magro, está o leite meio gordo, o leite gordo, o leite com soja, o leite sem soja, o leite com chocolate, o leite que não sei das quantas. Hoje em dia há tanta variedade de oferta que depois eu rapidamente encontro o leite que quero, não preciso estar ali a procurar. É como na biblioteca, os livros estão devidamente catalogados. Ora, um departamento de scouting bem organizado tem os jogadores devidamente catalogados e organizados. E para isto dizer o quê? Perante esse intervalo fechado que me estava a dar, eu reduzia, no fundo, a minha área, o meu intervalo de procura. E depois faltava aí um elemento importante que era o valor, que era que valores é que tem, não é? Porque há aqui um dado fundamental e que vai no fundo ao encontro daquilo que eu já referi, que é a proatividade. O primeiro trabalho de um departamento de scouting é perceber as oportunidades de mercado. E as oportunidades de mercado são, por exemplo, jogadores, enfim,
de contrato, jogadores que joguem pouco e estejam menos satisfeitos, jogadores que por qualquer motivo não querem continuar naquele clube. Portanto, em função disso, teoricamente, podemos estabelecer uma zona de intervenção, uma área, como já disse, um intervalo, e reduzir o número de jogadores que depois vão ser trabalhados de uma forma muito mais próxima, muito mais, é um follow-up mais apertado, para depois chegarmos às nossas conclusões. Se me disser tenho um dia, é uma coisa. Se me disser que tenho uma semana, é outra. Se disser que preparem-me isto para o verão, estamos em fevereiro, temos mais tempo, podemos definir os nossos alvos e fazer um trabalho mais profundo. Tudo é relativo, cada caso é um caso, cada jogador merece uma especial atenção, cada jogador é um projeto de jogador, porque desde o momento que é detectado, que fazemos a contextualização, que fazemos a projeção, depois quando chega tem que ter um acompanhamento da individualidade, não pode ter o mesmo acompanhamento que outro de uma outra cultura, de um outro país. Portanto, isto é um projeto de jogador que merece uma atenção específica e virada para aquilo que é melhorar o seu desempenho e potenciar aquilo que são as suas forças, para depois atingir o rendimento e o patamar de desempenho que todos nós gostamos ou esperamos que ele atinja. Sem dúvida. João, infelizmente nós não temos tempo para mais, isto foi bastante, mas eu acho que, acima de tudo, pelo menos para mim, foi uma aula e foi um gosto enorme tê-lo cá, e obviamente tem sempre a porta aberta assim que o entender. Eu, da minha parte, peço desculpa pela longa hora, mas eu não queria interromper o João, porque eu acho que foi mesmo um tema interessante, e eu acho que não podia começar da melhor maneira esta segunda temporada. Portanto, vemos eu é que agradeço, João. Foi muito bom estar aqui a falar consigo e a partilhar aquilo que é um pouco do meu conceito, da minha visão, e espero que pelo menos ajude as pessoas a pensar um bocadinho que o futebol tem outras áreas que são menos visíveis e que há gente que pensa e que trabalha e que desenvolve para que no final, no mais importante dia que essas equipas têm, as coisas corram bem e que se atinjam aquilo que todos esperam atingir, que são as vitórias. Claro. Gostei muito deste bocadinho, muito obrigado pela oportunidade e votos de muito sucesso para o seu projeto também, e que esta segunda temporada atinja os resultados que a primeira atingiu, para depois seguirmos para uma terceira. É isso, vamos embora. Obrigado. Muito obrigado, João, um grande abraço a todos. Obrigado.